Professor, então, obrigado, Alex. Então, fazer uma análise que de certa forma também estava, até de certa forma, meio estava devendo no canal, essa análise sobre o Front Mission, uma outra seção da história, mais especificamente da história do Roy, né? E eu havia apenas terminado 4 anos atrás a, a, a porção da história do personagem Kevin, né? Que fazia parte de um dos exércitos que eventualmente é, é, dominavam a ilha Huffman, né, que eu já expliquei isso no outro vídeo, e os dois exércitos que eventualmente pertencentes a dois blocos continentais diferentes que eventualmente dominavam essa ilha, claro, eventualmente até não só levavam os seus próprios exércitos é, para os conflitos e as escaramuças nessa determinada região, nessa ilha específica, e até mesmo em pequenas ilhas colaterais, mas também, inclusive, eventualmente contratando mercenários e tal. Ou mesmo até com auxílios entre aspas, terceiros partidos, vamos dizer assim, que possuíam de alguma forma algum tipo de interesse na região, ou mesmo que fossem meramente contratados. Né? Às vezes, um grupo mercenário não tivesse interesse na região, mas passa a ter interesse na região, justamente porque é contratado para a realização dessas lutas, né, no território de Heflon entre os dois blocos econômicos principais, que seriam a UCS e a OCU. Né? O CS, acho que eu não lembro agora exatamente as palavras, né? União Colaborativa de Estados, que seria uma coisa mais vinculada à América, e a União Cooperativa Oceânia, né? Que seria vinculado mais talvez ao continente da Oceania, e ele, embora também com outros continentes ali aliados a esses continentes, então, portanto, aí formando blocos continentais, e que nessas conjugações lutam, né, dentro dessa ilha específica, que dá mesma impressão que essa ilha talvez seja um pouco menos, vamos supor, entre aspas, né, ou um pouco maior, não sei, mais ou menos seria uma ilha, talvez mais ou menos, dá a impressão que era mais ou menos o tamanho de Madagascar, né, alguma coisa assim nesse sentido. E é como acho que eles dividem, como tem um rio que corta no meio, praticamente no meio a ilha, então cada porção fica especificamente depois de tratados, mesmo depois de vários conflitos, depois de tratados, de tréguas eventualmente feitas entre os devidos continentes, é, claro, acaba havendo, por assim dizer, essa, essa delimitação territorial no sentido de dividir, claro, no sentido de entregar a porção de propriedade para cada estado ou bloco de estados, vamos dizer assim. Tá, ok. E eu havia terminado a parte do Kevin Greenfield, que é um personagem, e os seus amigos, né, personagem de companhia limitada, que estavam mais vinculados aí à União Cooperativa de Estados, ou União Colaborativa de Estados, alguma coisa assim, que se refere ao CS e mais vinculado à América. Né? Mas eu não havia terminado, havia apenas começado, mas não quis dar continuidade. Estava muito cansado já da parte do Kevin. Né? E dei continuidade, então, apenas 4 anos depois. Naquela oportunidade eu não quis dar continuidade, porque estava cansado da parte do Kevin, não quis dar continuidade na história do Roy, que já pertence a outro bloco continental. Embora na mesma ilha. Né? Os dois blocos continentais, como eu falei, lutando por territórios na ilha, eventualmente um invadindo o território do outro e tal. E está conquistando territórios do outro. Né? E então, agora especificamente entrando na história desse personagem Roy Clive, que luta, pelo menos num primeiro momento, vinculado ao exército da União Cooperativa Oceânia. Né? E, assim, eu até achei, realmente, a porção da história do Roy, eu achei ela talvez mais, se acha que a gente pode dizer isso dessa forma, eu achei ela mais fidedigna para com o jogo, assim. Ela se propõe mais realmente a ser um RPG tático. Não que a história do Kevin não seja um RPG tático, mas eu já vou explicar isso. A história do Roy, ela acaba se desenrolando mais como um RPG tático no sentido, não só de certa forma de providenciar mais detalhes em relação à história do jogo e tudo mais, mas porque, por exemplo, tem mais missões. A impressão que dá é que tem mais missões. Salvo engano, tem mais missões do que a história do Kevin. E o interessante, né,
é que na história do Rise, inclusive como você tem mais missões, você acaba passando mais tempo com os seus próprios equipamentos. Porque eu me lembro que uma crítica que eu fiz na história do Kevin é que muitas vezes você termina uma missão, na próxima missão você já tem que trocar todo o seu equipamento de volta. E muitas vezes você não tem nem tanto dinheiro para isso, você vai ter que ficar muito tempo na arena para coletar dinheiro, para poder atualizar pelo menos aquilo que você conseguir atualizar de equipamentos. Né? Normalmente você até consegue, na maior parte das vezes, você consegue atualizar os equipamentos e trocar os equipamentos eventualmente necessários para o prosseguimento do jogo. Nos seus robôs, né? Já que é um jogo de. Se eu não expliquei isso, eu acho que já expliquei. É um jogo estratégico, um RPG estratégico, mas de luta de robôs, porque ele é um jogo mais ou menos futurista. E a do Royd já. Esse problema até tem, mas muito menos. Porque normalmente você vai ficar com os mesmos equipamentos, vamos dizer, durante no mínimo umas duas até quatro ou até mais lutas, dependendo do momento. Mas vamos dizer entre duas e quatro lutas, normalmente, que você vai manter o seu mesmo equipamento e, portanto, sem precisar trocar. Né? Então, em poucos momentos, vamos dizer assim, acho que só em um momento que eu lembre, na história do Royd, que passa uma luta você já tem que trocar o equipamento que você eventualmente já tem, você tem que atualizar rápido. E normalmente isso não acontece. Então, isso para mim é interessante na história do Royd e para mim aí fixa, vamos dizer, mais esse conceito de RPG estratégico. Você não precisa o tempo inteiro ficar se preocupando, vamos trocar equipamento, vamos trocar aqui maquinário, né? Vamos trocar aqui braço e perna, precisa trocar justamente o corpo inteiro do robô, do tronco até as armas, né? Então, é o tronco que compreende, vamos dizer, o tronco e cabeça, né? Mas ali eles estão juntos. Então, braço esquerdo, braço direito e tipos de perna. E braço esquerdo e braço direito, normalmente ali, pelo menos na maior parte das situações, são as mesmas marcas, né? Talvez uma exceção ou outra. Uh, daí, perna você não precisa também, não é perna esquerda, perna direita. Né? Aí a perna já é como se fosse uma peça só, ou eventualmente como se fosse pernas de rodas, né? Principalmente rodas de tanque, né? Entre outras possibilidades no jogo. É, e aí, realmente, isso dá realmente uma noção maior, dá um conceito um pouco maior para um RPG realmente tático e estratégico. Claro que você também, eventualmente, até para evoluir e tal, o ideal é você também, pelo menos, durante um tempo ali, usar os seus personagens em arena. O jogo na história do Ride ele cobra menos você, eventualmente, se manter treinando em arena, mas sempre é bom. Sempre é bom. Em algum momento, mesmo quando você estiver, de certa forma, seguro com os seus personagens, talvez no momento mais avançado do jogo, os personagens, eventualmente, até novos que entram na sua parte, o ideal é sempre dar uma treinadinha, mesmo que não sejam muitas lutas, mas dar uma treinadinha, assim, pelo menos, com os personagens para deixar um nível bacana. É, mesmo que, às vezes, claro, vai chegar um nível que vai ficar eventualmente difícil de evoluir de nível, mas pelo menos angariar alguns pontos de experiência, para daí eventualmente já adiantar um pouco o trabalho que ele vai ter durante a luta, porque daí elimina eventualmente o seu personagem, que integra a sua parte, eliminando alguns inimigos, ele já vai, né? É, como é que eu posso dizer? Ele já vai absorver pontos de experiência para evoluir, mas claro, de repente ele já vai chegar com alguns pontinhos de experiência a mais decorrentes das lutas na arena. Na arena é um local que você vai eventualmente para angariar dinheiro, mas claro, você também pode evoluir um pouco de experiência do teu personagem lá. Mas na arena não é guerra, não são lutas sérias, assim, é lutas apenas você usar os seus robôs para fazer lutas competitivas. Né? Então você vai na arena, ganha um dinheirinho, ainda, dependendo da luta, se for um pouco mais difícil, você ganha uma experiência. E é bom você fazer essas lutas mais difíceis até mais de uma vez, justamente para de repente já chegar na luta principal, já com um bom nível, ou se ainda não der para evoluir, você já chegar meio preparado para evoluir. Você já tem pontuação suficiente, quase pontuação suficiente para evoluir, não evoluiu na arena, então você já chega na luta ali bem, já tem uma pontuação interessante que você eventualmente conquistou na arena. Então, eu fazia mais ou menos, depois de um momento, a minha estratégia não era lutar na arena sempre, mas tipo, fazer um revezamentinho, assim, eu pegava, chegava na arena, lutava, bal, é, eventualmente no momento lutava com os personagens mais fortes, depois os personagens mais fortes não adquiriam mais muita experiência com aquelas lutas, porque mesmo o cara mais forte da arena, naquela cidade específica, todas as cidades, ou pelo menos quase todas têm arena, ou todas mesmo, naquela cidade específica, de repente o cara era o mesmo lutador mais forte, já não, para um personagem ele já não é mais tão forte, então ele não dá mais tanta experiência, então eu só luto com os mais fracos.
e só eventualmente se pegam os mais fortes e lutam nas outras cidades quando aparecer ou surgirem adversários mais fortes para poder lutar. É, e para poder ganhar algum tipo de experiência. E até, inclusive, quanto mais difícil o inimigo, ali, normalmente, né? Ou melhor as armas que ele tem e tal, mais vai ser o prêmio financeiro que você vai ter desse desafio que você está fazendo ali na arena de batalha, né? Que não é a luta de guerra. A luta de guerra você também ganha prêmios, também ganha recompensas pela quantidade de inimigos que você eliminou, pela presteza, enfim, né, no final. Mas para completar em relação à arena, no jogo, é importante lembrar que, como eu falei, eu fazia esse tipo de revezamento e às vezes tipo, eu terminava uma missão, não colocava ninguém na arena, mas aí eu terminava uma segunda missão, aí eu colocava todo mundo na arena, eventualmente para lutar, mas claro que só, principalmente os personagens que, ou os mais fracos ou os medianos ali, porque esses ainda poderiam ganhar uma experiência. Aqueles que já estão muito fora já não precisariam lutar tanto em arena, né? Ou às vezes só para fazer um teste ou outro, de repente de algum equipamento que você comprou e tal. É interessante, claro, você vai no RPG tático, você tem, pelo menos no caso de Front Mission, né? Caso não sei se estou falando de Front Mission, não sei se chega a falar o nome do. Enfim, Front Mission é essa. Vou colocar no título, não precisa falar. Mas no Front Mission, você tem alternativa. Você pode, por exemplo, construir um personagem, um robô, que é, ele vai atacar, por exemplo, usando os chamados ataques de melee, que na verdade são ataques físicos. Né? São ataques mais vinculados a golpes físicos, mas com o braço, principalmente com o braço. Então o braço ele pode dar um golpe como se fosse um soco em relação à peça do braço específico, né? Caso eu já não tenha explicado isso no vídeo anterior, mas vai aqui porque já é uma análise do jogo. Né? Então ele vai usar o braço ou mesmo se ele estiver segurando alguma coisa no braço. Pode ser, normalmente é uma vara, alguma coisa assim, tipo um bastãozinho curto, ou eventualmente até uma tonfa, né? E depois, normalmente são uma vara de mão e depois vem uma vara cruzadora, que é uma vara assim meio diferente, que parece tipo uma tocha, um negócio que segura uma lâmpada, assim. Ou uma tocha de fogo, uma tocha de lâmpada, assim, um negócio bem diferente. E é interessante, né? Interessante do Front Mission, justamente que você tem essa possibilidade de você alterar qual a estratégia que você vai usar com aquele personagem. Então, alguns personagens, claro, você pode variar as estratégias, porque você pode pegar algum personagem em algum momento do jogo. Depende, já vou explicar porque não é bom fazer isso no começo, mas você pode fazer um personagem de repente especialista em mais de uma coisa, né? Tanto em luta de melee, em taijutsu, vamos dizer assim, taijutsu, a linguagem do Naruto, em luta física, como também é, em luta de tiros de curto alcance, como uma metralhadora, um rifle, alguma coisa assim, uma shotgun, talvez até um lança-chama, e também armas de longo alcance, que poderia ser o lança-granada, que também pode ser de curto alcance, ou mesmo o lança-mísseis. Lança-mísseis é só de alcance longo, até porque se o míssil explode perto de quem está lançando o tiro, também prejudicaria o próprio lançador do míssil. Então, os mísseis normalmente são mais armas de longo alcance, ou quase sempre. E, ou sempre efetivamente. Então, assim, justamente, você vai decidir no jogo quais personagens. Claro que você pode testar, né? Você pode mudar depois, mas você vai. É, eu até não precisei fazer isso, mas você vai, para quem eventualmente jogar o jogo, né? Vai, claro, poder escolher, eventualmente variar depois, se você vai. Que tipo de estilo você vai ter para aquele personagem específico. É, eu até no meu caso, que eu lembro, eu não precisei variar. É, eu eventualmente coloco, se eu vejo que eu tenho aqui um personagem que já é de curto alcance, poxa, tem um outro aqui, pô, vou colocar esse cara de repente pra míssil. Acho que esse cara tem mais a ver com o lançamento de mísseis. Aí o próximo personagem, de repente, mas eu acho que esse cara dá tiro também, esse outro cara, ele não dá tiro com metralhador, ele pode dar tiro com metralhador, mas eu prefiro que eventualmente ele use rifle. Esse outro cara aqui pode, por exemplo, pegar o lança-granada. O lança-granada já pode ser de curto e longo alcance. Então, de repente eu vou preferir esse cara focar nesse tipo de arma. Ou ter as duas, né? Ter arma de longo alcance e ter o lança-granada, que também é de curto alcance. Ou longo alcance, mas também vai ter armas de metralhadora, né? Se eventualmente porque ainda tem o peso do robô, se eventualmente a arma ou as peças do robô ultrapassarem o peso, você já não vai poder colocar aquela peça no seu robô específica ou aquela arma específica que você desejaria. Então, tem que verificar a questão do peso também, né? De certa forma, é uma questão de status no jogo, eles interpretam isso como status.
E o interessante, né, da, da questão da questão de, como eu falei, se for eventualmente arma de curto alcance, você tem a opção, você pode usar eventualmente aí um lança-granada, que tem essa dupla funcionalidade de também poder ser uma arma de longo alcance, ou até mesmo uma bazuca, que também tem essa mesma dupla funcionalidade. E se for só curto alcance, ou só algum tipo de metralhadora, ou algo parecido com isso, ou rifle, né? Ou tem outras armas também, tem outras alternativas. Tem shotgun e também tem lança-chamas. Agora não lembro se até eventualmente tem outras. Né? Ou mesmo tem a possibilidade de você usar em algum momento também ali um rifle que dá 2 tiros. Né? Mas não chega a ser de longo alcance, apenas de curto alcance. E tirando isso, né, você, além das possibilidades de metralhadora para curto alcance. E de longo alcance você tem apenas aí os mísseis, né? Embora também possa usar ou bazuca ou lança-granada, mas os mísseis normalmente são os mais efetivos e é o que você pode dar mais tiro, mais quantidade de tiro. Né? Dependendo do tipo de míssil, acho que você pode lançar até 4 mísseis. De uma vez só, né? Em apenas um turno. Então isso é interessante. Então você vai ter que verificar que personagem. Às vezes um personagem talvez até não tenha tanta compatibilidade com, por exemplo, vamos supor, o Taijutsu que eu falei, a luta física. Mas você está forçando ele eventualmente a ter essa habilidade de luta física, ele pode acabar adquirindo isso como uma alternativa ou não. O personagem não tem essa habilidade, mas você colocou essa disponibilidade só para ele, não só para esse personagem, mas é, você está ali administrando a sua equipe, mesmo que aquele personagem, de repente você sabe que ele poderia ser usado para armas de longo alcance ou de curto alcance, mas você prefere que ele fique melee, ou, lutas físicas, apenas porque, de repente, na tua parte foi o que sobrou para o cara fazendo. Tipo, não precisa mais de nenhum personagem de longo alcance ou curto alcance, você deixou um personagem específico só para fazer luta de. É, entre outros personagens que você já tem na tua parte que de repente já fazem luta física, mas eles são especialistas para isso. De repente um personagem já sobrou, ele não é tão especialista para isso, para luta física, mas você vai treinar ele bastante nisso e ele mesmo assim, já que você vai usar ele em várias lutas, ele vai ficar forte nisso. Ainda continua não sendo especialidade dele ou dela. Não quer dizer que não possa ser usado nesse sentido. Não quer dizer que não possa ser usado nesse sentido. Então você pode ali forçar alguns personagens. Né? Eu até acho que no meu caso, se eu fiz isso, fiz com um personagem ou outro. No geral, meus personagens eu achei que eles ficaram tipo, bem treinados e dentro das habilidades deles. Né? Eles estavam, nas habilidades deles, eles estavam bem fortes. Eles estavam bem, pelo menos a maioria. Né? E alguns personagens ainda, dependendo da circunstância, depois você vai poder colocar alguma carapaça ou alguma armadura é, alguma lataria até nele um pouco mais aprimorada e com outra tecnologia, que ele não vira exatamente tipo um robô, assim, ele pode virar um robô aranha, e ele só eventualmente tem um tipo de arma para usar, mas uma arma que sai destruindo tudo, mas aí seria curto alcance. Ou eventualmente um bicho que parece tipo um polvo, alguma coisa nesse sentido. Um polvo meio misturado com sei lá, com lagosta ou alguma coisa assim. E aí daí o robô pode ser usado nesse sentido, mas fora, tirando essas exceções, vamos dizer assim, o resto vão ser robôs normais que tem mais uma figura, vamos dizer, humanoide, né? Pelo menos na grande maioria das vezes. Então aí você vai ter que variar qual o tipo de alcance que você vai querer que o teu robô atinja, é, ou qual tipo de alcance o robô alcance, ou se você vai escolher ele para também fazer, entre aspas, curto alcance, mas é, com luta corpo a corpo, que também de certa forma é uma forma de curto alcance. Então, não, é agora focando na história do Roy, é isso, apenas a questão da estratégia, né? E a história do Roy começa com ele eventualmente participando do exército da UCU, né? E já desde o começo você vê que ele tem ali algumas habilidades diferenciadas no que se refere, principalmente, a gente usa mais ele para curto alcance, mas ele tem a habilidade ali de guerra diferenciada e tal, o próprio treinador dele percebe isso e vê que ele tem um currículo interessante, e ele se dá bem ali nas missões a que ele é colocado. Ele acaba, acho que, sendo capitão de uma unidadezinha específica da OCU e eles têm uma missão específica, eles acabam sendo enviados para uma fábrica meio apenas para fazer ali uma missãozinha de reconhecimento. E enquanto, se não me engano, a namorada desse Roy, né, que é o personagem principal, vai junto e ela acaba se adiantando talvez até a mando do próprio Roy, ou ela mesma se oferece, não sei, ela acaba se adiantando na averiguação ali, na varredura que ela está fazendo é, daquela instalação, daquela facilidade, daquela fábrica, né, de alguma coisa. Eles foram investigar exatamente o que era a fábrica e tal, descobriram que a fábrica estava lá.
E quando eles chegam, justamente é o momento que eles estão prestes a, na verdade, quem estava usando a fábrica antes, né, estava justamente prestes a explodir a tal da fábrica, ou porque eventualmente essa fábrica tinha sido descoberta. E o Roy, só que nessa a namorada dele já estava, que é a Karen, né? Então a Karen já estava no meio. Karen Moore, o nome dela, e ela já estava ali no meio do o pau já estava quebrando. Né? E aí acaba explodindo ali. Isso é no começo do jogo, não é spoiler. Então o Roy, claro, ele tenta até eventualmente impedir, mas acaba no meio desse momento acaba lutando com outros robôs. Então ele não consegue chegar a tempo para poder salvar a Karen e ela acaba explodindo no meio em meio à explosão, claro. Né? Junto em meio à explosão. E não se sabe ali, o jogo não posso revelar, o jogo não revela se ela ficou, se ela morreu ou ficou morta ou viva. Né? Se ela morreu ou se ela está viva. E boa parte, talvez o principal, durante boa parte do jogo, o principal mote do jogo é justamente você descobrir se essa namorada, ou essa que seja conhecida ali, do Roy, está viva ou não. É, é, e depois desse ocorrido, né, que o Roy, inclusive, também é um outro amigo dele, que é mais ou menos ali um vice-capitão, que é o Hilde, né, eles entram em conflito com esses robôs, podem até, nem sei se é obrigado você a matar todos os robôs, acho que até eventualmente mata todos os que eventualmente, ou elimina todas as miras que. Desculpa. Elimina todas as miras que eventualmente aparecem nessa missão específica em que a Karen se adiantou em fazer a varredura, que talvez tenha sido um erro estratégico. Mas de qualquer forma, se alguém estivesse com ela, talvez de repente morreria também, porque apareceu depois, nesse momento que vai se explodir essa fábrica, que eles estão fazendo a varredura, aparece um piloto de um Wanzer muito mais forte do que eles e com um robô muito mais overpowered do que os robôs dele, e acaba aí é, matando ou não essa Karen, né, e no meio do processo explodindo a fábrica. Agora não lembro se você tem que matar todos os inimigos nessa luta ou não, mas enfim. É, fazendo isso ou não, o fato é que a fábrica explode, não se sabe mais nada sobre a Karen a partir daquele momento e um personagem até relativamente misterioso, que é o Driscoll, né? O Driscoll, ele acaba é, o Driscoll acaba explodindo essa fábrica e não se sabe exatamente qual é a função desse Driscoll, né? Que exatamente ele está por trás de quê, o que ele está eventualmente tramando. E justamente é um personagem, até por ser meio misterioso, esse personagem misterioso é justamente. E esse é um dos outros motes do jogo. É um personagem que ele aparece frequentemente e eventualmente em alguns momentos até para nos ajudar. Mas nós não sabemos quais são as suas reais intenções. Então o Driscoll tem tem esse mistério que eventualmente o cerca. E é, talvez até mais próximo do que nós imaginemos. Ok. É, além disso, então passa-se. Aí sim, efetivamente, depois dessa missão, o Roy é desligado do exército por conta de trauma e tal. E um ano depois ele é encontrado sobrevivendo, fazendo lutas em arena, que eu expliquei aqui. Né? Ele acaba sobrevivendo disso, e aí você tem a opção até de. Eu nem sei se é exatamente uma opção, até porque você pode não conseguir, né? Tem a opção de ganhar ou não, ou perder uma luta de arena, né? Eu até na vez que eu fui jogar, eu perdi essa primeira luta na arena, né? E vem antes uma pessoa específica que queria conversar com o Roy. Mas ele decidiu esperar a luta acabar e tal. Depois que ele ganhou ou perde essa luta, o nome do personagem é Olson, né? E ele na verdade é o líder de um grupo, talvez a palavra comum hoje, ele é líder de um grupo paramilitar e na verdade mercenários, né, contratados pela OCU, e ele pretende contratar esse ex-piloto de Wanzer. O Wanzer são os robôs, né? Esse ex-piloto de Wanzer para liderar e ser o capitão da equipe dele de mercenários, até porque ele já tem uma certa expertise em questões de guerra e tal. Não só nessa missão da Karen, ele já tinha um outro currículo de outras situações e tal. E mesmo de outros treinamentos, de outros tipos de treinamento e tal. Já tinha uma certa experiência militar e, portanto, tinha aí o cacife, entre aspas, para poder ser o capitão dessa guarnição mercenária. Mas ele não quis. No primeiro momento ele recusa, mas o Olson sabia que eventualmente ele estava perseguindo informações sobre a Karen e usa isso como chamariz, vamos dizer, para que eventualmente o Roy aceitasse a liderança,
a capitania, né, desse grupo mercenário chamado os Corvos do Canyon, né? Ou Canyon também pode ser de repente traduzido como garganta, então os Corvos da Garganta, né, os corvos do Canyon. E os Canyon Crows, né? Então, e daí ele encontra aí mais quatro personagens. Um dele que na verdade já era o seu vice-capitão, que agora volta, né? Que também tinha sido desligado do exército, mas sabia, como ele sabia que o capitão dele iria voltar ativo, ou pelo menos havia essa possibilidade, ele retorna à ilha de Huffman, porque ele é um japonês, na verdade, e ele retorna à ilha, se não me engano, japonês, esse Hilde, que eu já havia mencionado, e ele retorna à ilha de Huffman para servir aí o seu antigo capitão, mais uma vez. Então, e mais três personagens que já são dos Corvos do Canyon, desse grupo mercenário, que são o Keith, o JJ e a Natalie. E eles são desse grupo mercenário, então esses quatro ficarão aí sob os cuidados, entre aspas, vamos dizer assim, do, desse personagem Royd, que é vamos dizer, o principal, dessa porção da história da UCU, ele é o personagem principal. E ele vai trazendo, claro, ao longo do jogo você vai também recrutando outras personagens, como de certa forma também na história do Kevin, né? Então, a história do Roy Clive, né? Também acontece a mesma coisa. E realmente acho que isso é o legal da história do Clive, do Clive. O Clive seria o sobrenome dele, ou talvez segundo nome, não sei. Isso é o legal da história do Roy. Eu acredito que na história do Roy você sente mais o Front Mission como RPG. Não só porque você demora mais para você precisar mudar as suas peças, para deixar o seu robô mais forte, mas não só por conta disso. É, e até de certa forma porque o jogo permite com que se angarie dinheiro de uma maneira um pouco mais fácil, não só nas missões, mas também na arena e tal. É pelo menos um pouco mais fácil, entre aspas, de farmar dinheiro, vamos dizer assim, né? Nessa expressão mais atual, para que eventualmente é, você tenha dinheiro para comprar as suas peças, mas não só por conta disso, mas porque eu acho que o jogo fica um pouco mais depurado na história do Roy. Tem mais missões, pelo menos dá a impressão que tem mais missões na história do Kevin. Eventualmente, talvez tenha um pouco mais de diálogo, acontece um pouco mais de coisas. É, então acho que por ser uma história talvez um pouco mais completa e por ter mais missões e portanto por ser mais demorada e acontecer mais coisa, eu acho que ele torna o jogo realmente mais interessante. Eu preferia até, pensando nesse sentido, eu preferia a história do Roy. O jogo dá a entender, acho que até o jogo diz isso, que a história do Kevin é mais difícil. A história do Kevin é mais difícil. É, pode até ser um pouco, pode até ser um pouco, mas também tem menos missões, né? Eu acho que o que dificulta justamente a história do Kevin é que você tem que ficar trocando mais peças. Mas aí não é que torna o jogo mais difícil, que torna o jogo mais chato. Você vai ter que ficar o tempo inteiro no shoppingzinho para ficar comprando as coisas. E depois vai ter que ficar mais tempo na arena. Tá, isso realmente é mais difícil, mas também porque é mais chato de fazer. Quando a história do Roy é um pouco mais tranquilo, essa logística de você ficar trocando de peças, né? Pelo menos no geral. Eu até diria na grande maioria das vezes fica mais fácil. Assim. Eu não digo que o jogo fica totalmente mais fácil, não. O jogo para lutar contra os inimigos, não. Pô, tem missões que são complicadinhas. Mas como é mais fácil para você trocar de equipamento, talvez seja um pouco mais fácil você também lutar contra os inimigos, mas nem sempre. E não quer dizer que só porque você troca de equipamento é, é, com menos frequência, que o jogo fique necessariamente menos difícil, não. Então presumo que os inimigos também não mudam muito os equipamentos deles. Sim, isso também um pouco é verdade, os inimigos não mudam tanto de equipamento, apenas quando você eventualmente mude. Depende da situação, pode ser que isso aconteça, ou até no geral não, agora não lembro, mas mesmo assim não quer dizer que os inimigos não sejam difíceis. Os inimigos têm bons níveis e tal, são lutas desafiadoras também. Não tanto quanto talvez na história do Kevin. Eu lembro que até as missões da história do Kevin eram um pouco mais difíceis, eu sentia isso. Mas também porque eu era mais noob no jogo, né? Então quando eu fui jogar a história do Roy eu já tinha um pouco mais de noção. E eventualmente também, ali, aí que tá, às vezes pra você recrutar alguns personagens você vai ter que manter eles vivos, né? Aí que é o problema. Tipo, eles eventualmente morrem em luta. Agora eu não lembro se você tem que manter eles vivos ou não, mas é uma boa ideia, eventualmente, se o fazer. Né? Eu acho que facilita aí a recrutabilidade das personagens. Então um desafio é você justamente manter eles vivos quando é na luta em que você não os controla. Depois quando eles entram na sua parte, ok, porque daí você está controlando eles. Você que vai ordenar o que faz, e se eles morrerem a culpa é tua. Você assume o risco. Mas quando a gente eventualmente vai recrutar eles na luta em que alguns desses personagens aparecem,
é complicado, porque eles podem morrer fácil e às vezes eles andam pouco, eles tomam decisões ruins, então a gente já tem que, na hora rápida, tentar proteger eles. Né? Colocar ali alguns Wanzers da nossa equipe para tentar fazer ali uma barricada para proteger esse personagem, que eventualmente seria recrutável. E, eu queria falar que apesar de você recrutar o personagem, depois, claro, você assume a responsabilidade por aquilo que ele faz. E você, claro, você também decide como que ele vai agir, se ele vai preferir luta de curta distância com metralhadora ou com socos ou com golpes de mão em que você coloque armas brancas, vamos dizer assim, no braço do seu Wanzer, ou mesmo armas de longo alcance, ou eventualmente mesclar uma coisa ou outra e tal. E acho que é isso, no geral, eu acho que é isso. Às vezes alguns personagens você vai ter que dar uma protegida, né? Que é o ideal. E é isso aí, acho que minha revisão vai ficando por aqui. É, por enquanto é o que eu lembro da história do Roy, né? Vai ter que executar, vai descobrir coisas, mesmo algumas, eventualmente, claro, algumas referências, talvez não muitas, mas a história do que aconteceu na UCS. Se eventualmente alguém tiver interesse, já tenho essa revisão do Front Mission 1 no canal, só que feito da história do outro personagem, né? Pra quem não sabe, já tá no canal aí. Então é isso aí, valeu. Valeu, Deus é bom, valeu.